Oi, gente, talvez você olhou para o título desse vídeo e pensou, nossa, eu acho que a Marissa já fez esse caso antes. Então, sim, eu já fiz. Esse foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal em agosto de 2020. Só que naquela época, como foi meu primeiro vídeo, eu estava afobada, falava gritando, correndo. E então eu decidi colocar esse caso aqui novamente, trazer por uma nova narrativa, porque teve muitas pessoas que me mandaram mensagens dizendo que não conseguiram assistir até o final. E eu acho esse caso importante demais e eu quis sim refazer ele. Se vocês gostaram dessa ideia que eu tive, curte, deixa comentário aqui que eu vou tentar fazer isso com outros vídeos. Lembrando que isso não vai atrapalhar nada o andamento da semana, né, dos meus vídeos inéditos. Eu ainda vou continuar colocando aqui, mas esses vídeos vão ser vídeos extras. Se vocês gostarem, eu vou continuar trazendo, tá bom? Se você já assistiu o caso da Melissa, continua aqui comigo. Se você ainda não assistiu, fica aqui também e conheça agora o caso Melissa Domo. Conheçam Melissa. Ela nasceu em 1992. Ela era uma mulher de 20 anos que vivia com sua mãe e sua irmã na Flórida, Estados Unidos. Melissa foi descrita como uma mulher inteligente, tranquila. Ela era o tipo de pessoa que nunca deu problema para a mãe, tirava as melhores notas, se comportava super bem. Tanto que a irmã dela chegou a dizer que Melissa era a típica garotinha comportada e que ninguém nunca veria ela fazendo nada de errado. A infância de Melissa não foi muito tranquila, os pais dela se desentendiam bastante, por isso eles decidiram se divorciar, o pai dela se mudou para outra cidade, e quando chegou nessa cidade ele se casou novamente, constituiu uma nova família e acabou se esquecendo das outras filhas. Melissa ficou triste com toda essa situação e ela levou isso por toda a vida, porque ela sempre quis ter o pai dela junto com ela sempre quis que ele estivesse ao lado dela enquanto ela crescia. Certo dia, Melissa e uma de suas melhores amigas decidiram fazer um churrasco. Era um dia de feriado, elas chamaram várias pessoas que estudavam no colégio delas. Melissa tinha acabado de sair de um namoro, foi um namoro conturbado, complicado, ela só queria espairecer, se divertir. E ali ela acabou vendo um menino que chamou bastante atenção. O nome dele era Robert, ele tinha 1,90 m de altura, era bem forte. Melissa se aproximou dele, eles começaram a conversar. Robert parecia ser um menino tímido, charmoso, ele tratou ela super bem. Melissa ficou encantada com o sorriso dele. Fora que Robert tinha a heterocromia, que é quando o olho da pessoa tem uma cor diferente da outra. E isso deixou ela muito empolgada, porque era a primeira pessoa que ela conhecia que tinha um olho desse tipo. Eles ficaram conversando por muito tempo. Robert chamou Melissa para sair, parece que eles saíram por 2 vezes, até que Robert pediu ela em namoro e enfim ela aceitou. Assim que eles começaram a namorar, Robert já estava terminando o colegial, Melissa ainda estava, faltava um ano para ela terminar. E ao contrário de todos os amigos de Robert, ele não quis ir para a faculdade, ele não gostava muito de trabalhar, por isso ele preferia ficar em casa e a todo momento ele só acompanhava a Melissa. Ele acompanhava ela quando ela precisava fazer algum trabalho para a escola, acompanhava ela quando ela estava em casa, então eles praticamente sempre estavam juntos. Ela gostava muito da presença dele, gostava demais quando ele a pegava nos braços e rodava e abraçava. Ela se sentia muito protegida porque ela era magrinha, baixinha e Robert alto e bem forte. Assim como Melissa, Robert não teve uma vida fácil. Ele foi criado por sua mãe e seu padrasto e como eles tiveram muitos filhos, eles não conseguiam dar atenção para todos e Robert sentia que ficava um pouco de lado. Quando a mãe de Melissa soube dessa história, ela o acolheu mais ainda, ela sempre o tratou bem, abria as portas da casa para ele, sempre o convidava para os jantares que ela fazia e ele se sentia muito à vontade com a família de Melissa. Quando Melissa tinha 16 anos, ela comprou o seu primeiro computador. Ela sempre foi uma garota que gostava de trabalhar, era esforçada. Mesmo não precisando e ainda estando no colégio, ela sempre arrumava uma forma de ganhar dinheiro, trabalhava em lanchonete ou fazendo qualquer tipo de coisa, porque ela tinha o prazer de comprar suas próprias coisas.
Um dos maiores sonhos de Melissa era ser enfermeira. Todos que a conheciam sabiam desse sonho e super apoiavam. E então, como ela estava prestes a se formar no colégio, ela começou a enviar várias cartas para diversas faculdades e ficou esperando para ver se alguma aceitava. Não foi surpresa para ninguém, já que Melissa era muito inteligente e então a faculdade que ela sempre quis aceitou. Ela ficou imensamente feliz, contou tudo para a mãe, para a irmã, para Robert. E nesse momento todos começaram a parabenizar ela e ficarem felizes, menos Robert. A partir desse dia, ele se tornou uma pessoa fria, já não dava tanta confiança para ela assim. E então Robert disse para Melissa que não estava feliz com tudo aquilo, que ela ia fazer faculdade em uma outra cidade, eles não iam mais poder ficar juntos, que o namoro deles ia esfriar demais. E falou para ela que ela devia fazer faculdade na cidade deles para que eles pudessem continuar com a mesma rotina que eles tinham. Melissa então aceitou, ela abriu mão de seu grande sonho de estudar nessa faculdade, era uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, e ela abriu mão para poder fazer faculdade na cidade dela. A mãe de Melissa estava muito feliz que ela ia se formar no colégio. Ela então preparou uma viagem para a Califórnia. Ela conversou com a filha, falou que as duas iam viajar juntas, iam aproveitar esse momento entre mãe e filha, porque quando ela entrasse na faculdade, ela já não iria ter tanto tempo. Melissa então conversou com o Robert, contou para ele sobre essa viagem, e nesse momento o Robert ficou bem chateado, não quis, ele falou para ela que ela não podia viajar com a mãe dela. E quando ela disse que ia sim, ele pegou o notebook dela e o quebrou. Melissa ficou sem entender, ela nunca tinha visto aquilo acontecer. Até o momento eles se davam bem, ele tratava ela bem. E então ela decidiu terminar o namoro e Robert começou a dizer que em vez dela ajudar ele, ela estava virando as costas. Melissa então ficou com pena, ela se sentiu abalada com aquilo que ele disse e por isso eles voltaram. Quando estavam com 1 ano e 8 meses de namoro, Robert e Melissa estavam bebendo na casa de um amigo. Eles estavam conversando, se divertindo, até que ela olhou para o relógio, viu que estava tarde e pediu para Robert que eles fossem embora porque no dia seguinte ela tinha que trabalhar e ir para a faculdade. Como Robert não tinha que fazer nada, ele não gostou daquela situação, ele achou que estava cedo, ele não fazia nada no dia seguinte, né? Então ele achou que não tinha necessidade de sair naquele horário. Eles então foram pro carro, Melissa começou a dirigir e no meio do caminho, simplesmente do nada, Robert foi até a Melissa e a estrangulou. Ele parou, ela ficou sem reação, não soube o que dizer, ele mandou que ela continuasse dirigindo e então mais uma vez, do nada, Robert abriu a porta do carro enquanto estava em movimento e saiu. Melissa então parou o carro, foi até ele, ligou pro hospital para alguém ir até lá. E então, enquanto ela estava tentando ligar, Robert levantou, começou a caminhar e disse para Melissa que se ela contasse alguma coisa para alguém, ninguém ia acreditar. Eles então entraram no carro, o telefone dela tocou, já que ela tinha ligado para o hospital, eles retornaram. E então Robert atendeu, disse para eles que não era nada demais e que ele só estava ensinando o seu irmãozinho mais novo para, caso acontecesse alguma coisa, ele soubesse para onde ligar. Depois de tudo aquilo que aconteceu, eles seguiram um caminho. Melissa não entendia o porquê se permitia viver aquilo. Ela achava que a falta de seu pai influenciou muitas decisões que ela teve e ela não sabia realmente o que fazer. Até aquele momento, nenhum amigo ou nenhum familiar de Melissa sabia o que estava acontecendo. Quando eles olhavam para o casal, eles simplesmente viam um homem charmoso, gentil, carinhoso, e viam em Melissa uma mulher empoderada, inteligente, uma mulher que sempre trabalhou, que sempre teve seu próprio dinheiro e nunca imaginavam que essas coisas estavam acontecendo. Todas as vezes que Robert fazia uma coisa, ele enviava mensagens pedindo perdão, dizia que a amava e muitas vezes até dava a entender que poderia fazer algo contra si. Com isso, Melissa levou ele até um médico, ele passou por um tratamento e então Robert, por um tempo, até chegou a fazer, ele até melhorou um pouco seu comportamento, mas após um tempo ele simplesmente decidiu parar. Existiam 2 Roberts. Um tratava a Melissa super bem, era carinhoso, atencioso, e existia um outro Robert que aparecia quando ela não fazia o que ele queria. Melissa estava na faculdade, ela trabalhava em tempo integral em uma sorveteria. Essa sorveteria ficava sempre cheia e ela não tinha tempo para nada. Quando estava trabalhando, Robert vivia mandando mensagens para ela, e se ela não respondesse na hora, por exemplo, se ele mandasse "eu te amo" e ela não respondesse "eu também te amo",
ele aparecia na sorveteria para saber o que aconteceu. No dia 23 de outubro de 2011, era aniversário de namoro de Melissa e Robert. Eles estavam fazendo 2 anos de namoro. Eles então saíram, se divertiram, ele tratou ela super bem. Eles então entraram no carro, ela começou a dirigir em direção à sua casa. E então ela passou em frente a uma loja e Robert pediu que ela parasse porque ele queria comprar cigarros. Melissa disse que não ia parar porque ela não queria que ele ficasse fumando. Ele então se chateou, começou a beber várias latinhas que estavam dentro do carro. E assim que chegou em casa, ela parou, foi até o outro lado, do banco do passageiro para ajudar ele a sair. Ele não quis a ajuda dela, disse que ela virou as costas para ele enquanto ele estava falando e por isso ele foi em direção a ela e a agrediu. Melissa conseguiu sair dali, ela correu, quando ela olhou para trás, ele estava atrás dela. Ela então ligou para a polícia, contou o que estava acontecendo, falou o endereço dela. E quando olhou para trás novamente, Robert não estava ali. Ela se lembrou que ele tinha a chave da casa dela e a mãe dela estava em casa. Ela se lembrou de várias coisas que ele já tinha falado para ela. Então ela voltou para casa e quando estava abrindo a porta, ela olhou para trás. Robert estava atrás dela e a estrangulou. Assim que ele começou a fazer isso, Melissa teve muita sorte porque os policiais chegaram na hora. Eles então prenderam Robert, começaram a conversar com ela e disseram que essas coisas costumavam se repetir e que eles não queriam ter que voltar na casa dela. Ela disse que não, que eles não iam ficar juntos, que era para as autoridades ficarem despreocupadas. E então eles se despediram e Robert foi levado. Como aconteceu isso, tanto a família e os amigos de Melissa ficaram completamente perplexos com essa situação. Eles não imaginavam que esse tipo de coisa acontecia, porque ela não passava essa imagem. Como eu disse, ela parecia uma mulher empoderada, uma mulher que não levava desaforo. Então eles ficaram realmente sem entender o que tinha acontecido. A mãe de Melissa ficou sem chão, porque ela tratava Robert como seu próprio filho, cuidava dele, ajudava ele. E ela não imaginava nem de longe que ele poderia fazer algo assim. Melissa então se desfez de todos os presentes de Robert, disse que não voltaria para ele, criou forças, começou a estudar mais, trabalhar e começou até a planejar uma viagem de intercâmbio para a Irlanda para poder esquecer tudo o que aconteceu. 3 meses após tudo o que aconteceu, Melissa estava em casa, já era noite, eu acredito que a família dela já estava dormindo, mas eu não tenho certeza. O celular dela começou a tocar, ela viu que era Robert, não atendeu. Ele continuou ligando sem parar, até que Melissa atendeu. E ele disse que estava triste, que queria muito poder conversar olhando nos olhos dela e perguntou se ela não podia aceitar isso em nome de tudo que eles viveram juntos e em nome de todo o amor que um dia eles tiveram um pelo outro. Melissa então ficou com pena, disse para ele que tudo bem, pediu que ele fosse até a casa dela. E então, assim que Robert chegou ali, ela saiu de casa, se encontrou com ele no quintal, foi em direção a ele. E assim que chegou em frente a Robert, ele a abraçou. Eles ficaram alguns minutos abraçados e então, depois disso, Robert a esfaqueou. Robert ficou fazendo aquilo por muito e muito tempo, até que uma pessoa que Melissa não conhecia falou algo e Robert levantou, entrou em seu carro e foi embora. Essa pessoa ligou para o hospital, os investigadores também chegaram no local e o mesmo policial que falou com Melissa da outra vez estava ali também. Ela então foi para o hospital, eles conversaram com a mãe dela e a mãe dela disse que no momento que eles conversaram com ela, ela entendeu que Melissa não ia voltar para casa. A mãe de Melissa disse que nesse momento implorou a Deus e ela não sabe se ela gritou, se ela falou normal. Ela disse que os médicos não davam certeza sobre nada porque tudo estava difícil. E enquanto isso, os investigadores estavam atrás de Robert, porque ele tinha saído, né? E eles o encontraram dentro de um carro porque ele tinha batido o carro em um prédio. Ele então foi levado ao hospital. Assim que acordou, ele confessou tudo, foi preso. E por ter confessado, ele não precisou passar por um longo julgamento e pegou perpétua sem direito a condicional. Após tudo isso, Melissa conseguiu sobreviver, ela teve um longo caminho, precisou reaprender a falar, andar, a pensar do zero novamente. Muitas pessoas que a viram naquela época disseram que ela era literalmente um bebê no corpo de uma mulher de 20 anos. Melissa foi guerreira demais, ela conseguiu dar a volta por cima, ela teve muita força. Meu Deus, ela foi uma mulher incrível e ela disse que no dia em que tudo aconteceu, ela pediu a Deus, ela pediu muito e sentiu que um anjo
estava do lado dela. Alguns anos depois, ela acabou conhecendo um homem chamado Cameron. Ela acabou descobrindo que Cameron foi um dos paramédicos que a ajudou naquele dia. Eles então se apaixonaram, namoraram e hoje em dia eles são casados. Mas melhor que tudo isso é o que ela diz. Ela fala que hoje em dia ela mais do que tudo entende que antes de amar qualquer pessoa, primeiro ela precisa se amar. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Meu Deus, eu fico muito feliz com a história da Melissa, assim, eu não consigo esconder a minha felicidade. Por isso que esse vídeo foi o primeiro vídeo do meu canal. Lá também eu fico radiante, assim, eu acho a superação dela incrível, incrível mesmo. Eu não posso colocar algumas fotos aqui, né, que vocês sabem o que essa plataforma faz, mas lá na minha outra rede social, @marissa.neves, eu tenho um destaque com o nome Melissa D, e lá tem várias coisas, várias fotos para vocês verem. Se vocês não têm essa rede social, procura no Google que vocês vão achar, é só colocar o nome dela que vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, o que você achou sobre toda essa história. Coloca aqui que eu quero ver a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa minha ideia de trazer esses vídeos, esses primeiros vídeos que estão meio complicados pra hoje em dia. Eu sei que eu não sou a melhor narradora de todas, mas eu vou tentar deixar eles melhor do que antes. Mas só se vocês quiserem. Tá? É isso. Eu te agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente o seu comentário, que é muito importante pra mim. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo hoje. O primeiro vídeo que eu gravei vai sair amanhã, né? Que é caso inédito, que é toda quarta-feira. E então eu espero muito vocês aqui amanhã na quarta. Se você puder também, assiste a minha playlist que tem os vídeos monetizados, porque o YouTube tá desmonetizando todos os meus vídeos, eu preciso pagar os meus boletos, pelo amor de Deus, assistam a playlist. E é isso, gente, eu tô muito feliz, eu fico muito feliz com esse caso de verdade. E eu espero muito que vocês tenham entendido tudo. Vou deixar aqui no comentário fixado algumas informações extras. Como eu sempre digo, olhem o meu comentário fixado, porque às vezes eu coloco coisas importantes, tá? É isso, te agradeço demais, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não sei o horário que esse vídeo vai sair, porque tá tarde, mas o de amanhã sai 8 horas, tá? E até o próximo vídeo.